canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo para ajudar na divulgação do nosso trabalho. Bom, e qual que é o objetivo do fundo aqui? É obter retorno total superior ao IFIX no longo prazo através da aplicação em ativos-alvo, primordialmente cotas de fundos imobiliários. Então, é um fundo de fundos. A gente teve aqui o início das operações do fundo em 13/3/2020. A gestora aqui é a Aliança Gestão de Recursos, a mesma do ALZR11. A administradora aqui, a escrituradora, é a BRL Trust. E as taxas que o fundo cobra aqui, a taxa de administração é de 0,8% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido ou valor de mercado, caso o fundo tenha passado a integrar o IFIX. E a taxa de performance aqui é de 20% do que exceder a variação do IFIX apurada semestralmente. Então, aqui é sobre o patrimônio líquido, tá? Porque o fundo ainda não faz parte do IFIX. Bom, e aqui a gente tem o último rendimento e os yields aqui. Então, o último rendimento foi de R$ 1,04 por cota. A cotação de fechamento em 11 de julho foi de R$ 89,60, o que dá um yield mensal aqui de 1,2% e um yield anualizado aqui de 14,1%. Então, a referência de junho aqui, a data base foi no dia 14/7 e a data de pagamento no dia 21/7 de 2022. Então, é um pouquinho diferente aqui, tem um prazo um pouco mais curto entre a data base e o pagamento. E aqui a gente tem o valor de mercado do fundo no dia 30 de junho, estava em R$ 63 milhões, o patrimônio líquido também no mesmo dia, R$ 68 milhões, um valor de mercado aqui de R$ 92 por cota, também em 30 de junho, e o valor patrimonial de R$ 98,92. Então, a relação P sobre VP aqui de 0,93 é, como vários fundos que a gente tem visto aqui, um fundo que está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial e tem aquela questão do duplo desconto, que os fundos de fundos aqui, eles compram outros fundos imobiliários, que por sua vez também estão com desconto, então a gente acaba comprando um pouco mais barato, lembrando que eu não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. E aqui está o problema desse fundo, ao meu ver, a média diária negociada aqui R$ 108 mil, tá? É bem baixa a média em junho. Ele esteve presente em 100% dos pregões e a quantidade de cotistas aqui é de 2.927. É uma base bem pouca, bem baixa aqui de cotistas, mas de qualquer forma é um fundo novo aí. Eu estou trazendo aqui para a gente dar uma olhada, porque a gestora é bem conhecida, então talvez seja do seu interesse aí esse fundo. Bom, a gente tem um comentário mensal aqui, então em 14/7/2022 o fundo anunciou a distribuição dos rendimentos referentes ao mês de junho no valor de R$ 1,04 por cota para os cotistas no fechamento da mesma data, cujo pagamento ocorreu, no dia 21/7. Essa distribuição equivale a um dividend yield de 1,2%, 14,1% anualizado em relação ao preço de fechamento de R$ 89,60 em 11/7. Aqui eles continuam o comentário, tá? Então, o lucro gerado no mês de junho foi constituído pelos rendimentos de fundos imobiliários investidos, bem como de um certificado de recebível imobiliário comprado com carrego de IPCA mais 9%. Esses rendimentos derivam de um portfólio construído ao longo dos últimos meses e cuja grande maioria de seus ativos contribuem com proventos mensais e recorrentes ao fundo, e o resultado derivado de rendimentos com fundos imobiliários foi historicamente o maior desde o seu IPO, fruto de algumas posições que começaram a pagar proventos nesse mês, além de outros específicos que aumentaram suas rentabilidades em relação ao mês anterior, majoritariamente fundos de tijolo, de subclasses renda urbana e logística e alguns de crédito. Eles realizaram também a venda de alguns ativos no mês, a fim de liberar caixa para investimentos considerados potencialmente mais interessantes, tanto do ponto de vista de ganho de capital, quanto de rentabilidade, e eles ressaltam também que os prejuízos realizados foram bastante inferiores aos ganhos com as vendas de fundos imobiliários nos meses anteriores. Então, dessa forma, quando observada a base semestral, o retorno derivado de negociações com cotas no mercado secundário foi bastante favorável aos cotistas do fundo. Aqui a gente tem um histórico de rendimentos, tá? Então, os rendimentos distribuídos aqui têm variado bastante até, saíram lá de 60 centavos, passaram um patamar de 80 centavos, chegaram a 96 centavos em janeiro de 22 e agora bateram já a casa de R$ 1 por cota. E a gente vê aqui os rendimentos de fundos imobiliários líquidos aí das despesas operacionais também tem aumentado, tá? Então saiu de 52 centavos lá em agosto de 21 para 94 centavos agora em junho de 22. Alguns rendimentos extraordinários de fundos imobiliários aqui, R$ 1,28 lá em janeiro, é o que é mais relevante. Um ganho de capital líquido aqui de R. Também eles conseguiram fazer um resultado interessante aqui em abril. E rendimentos de CRIs agora em junho também aqui de 3 centavos. Bom, e como foram as movimentações aqui? As principais movimentações do mês concentraram-se nas seguintes alienações, ou seja, eles venderam isso aqui, tá? Aproximadamente 3 milhões e 100 mil reais aqui de FEXC11,
2.200.000 aqui de OUJP11 e 1.700.000 aqui de RBHG11, além de outras posições menores. Essas movimentações aí estão em linha com a estratégia recentemente traçada para o fundo na metade do segundo trimestre, que tem como premissa a migração de certas alocações com o objetivo de buscar mais ganho de capital a médio prazo. Então, assim, o fundo encerrou o mês de junho aproximadamente 32% do portfólio posicionado em excelentes fundos de crédito, contribuindo com elevados rendimentos e risco bastante controlado. Além disso, eles fecharam o mês com 30% da carteira alocada em fundos do segmento logístico, 16% em lajes corporativas, 9% em renda urbana, entre outros. Dessa forma, o caixa líquido encerrou o período em 27% do patrimônio líquido, representando um aumento de 11,6 pontos percentuais em relação ao apurado no fechamento do mês anterior. Bom, na visão competência aqui, o AFOF observou uma variação contábil negativa de 0,2%, enquanto o IFIX recuou 0,9%, resultando em um retorno, um spread aqui com relação ao IFIX positivo de 0,7 pontos percentuais aqui no mês. Historicamente, esse spread é de 9,8 pontos percentuais desde a segunda oferta de cotas em junho de 21 e de 28,9 pontos percentuais desde o início. Tá? Então, como a gente pode ver aqui, o fundo tem batido bem o IFIX desde o seu início. Analisando o nível de preço em que o AFOF11 está sendo negociado no mercado secundário, a relação PVP de 0,92 aqui, diante da cotação de fechamento de 30/6, eles seguem considerando esse patamar extremamente distorcido frente à realidade econômica do fundo, que está investido majoritariamente em fundos imobiliários bastante descontados, com uma média PVP aqui da carteira alocada de 0,9, ou seja, o Aliança FOF segue precificando um duplo desconto, como eu comentei agora há pouco, de 0,92 e 0,90, então 0,82 aqui o patrimônio das suas posições. Então, do ponto de vista fundamentalista, a conclusão é de que o investimento do fundo continua uma margem de segurança difícil de ser encontrada no mercado e que incrementos contratados nos rendimentos distribuídos vão poder contribuir para destravar esse valor. Aqui a gente tem os componentes do resultado caixa do mês, tá? Então, rendimentos de fundos imobiliários 51 centavos por cota, 3 centavos de rendimentos de CRIs, 14 centavos aqui rendimentos de aplicações financeiras, 8 centavos de despesas operacionais, um ajuste na distribuição aqui de 45 centavos e o resultado distribuído de R$ 1,05. Bom, aqui a gente tem o portfólio do fundo, então, ao final do mês de junho de 22, a carteira do fundo estava alocada em diferentes classes de fundos imobiliários, 72,9%, um certificado de recebíveis imobiliários, 3,5%, além do caixa líquido de 23,6%. Considerando a nova estratégia desenhada para o fundo, eles vão aumentar gradualmente a exposição em ativos de crédito direto através de aquisições de novos CRIs. Mais detalhes sobre o portfólio a gente vai conferir aqui nessa tabela. Então, aqui a gente tem a carteira de fundos imobiliários do Aliança, como a gente pode ver aqui, SEGR, Mileto, Aliança UH, PATL, GTWR, MORC, DPRO, RBRY, Aliança RE2, HSML, GCRI, JFLL, CORM e outros aqui. São alguns setores diferentes, tá? Setor de crédito, renda urbana, logística, lajes corporativas, shoppings, residencial e lajes corporativas de novo aqui. São vários setores diferentes. Não tem uma concentração tão grande, tá? O fundo com maior percentual aqui do patrimônio líquido tem 8,6%. Como a gente pode ver aqui um pouco melhor nesse gráfico, as classes aqui de fundos imobiliários, então de crédito 32%, logística 30%, lajes aqui com 16%, 7% de shoppings, 9% aqui renda urbana, e aí residencial, outros fundos de fundos e outros aqui com o restante do percentual aqui da carteira do fundo na classe de fundos imobiliários. É isso por hoje, esse foi o vídeo sobre o AFOF11. Espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder as próximas informações que a gente vai passando por aqui. Também já compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que tem interesse nesse tipo de conteúdo. É isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!